quando veio o convite para ser ministro do presidente Jair Bolsonaro. Gente, quando a gente recebe um convite desse, você tem dois caminhos. Falar, olha, eu só era um crítico. Ou não, vamos encarar. Os indicadores, que é por onde qualquer gestor minimamente ciente das suas obrigações faz, os indicadores todos em queda, todos com piora. Quando, em dezembro, antes de assumir, eu alertava, o país vai ter o ressurgimento de doenças infecciosas. Aumentem as suas vigilâncias em vacinas. O país chegou perigosamente a menos de 80% de população vacinada, quando já tivemos no passado 140%, 150%. O Programa Nacional de Imunização, um dos pilares do SUS. Quando você vê que um sistema não está vacinando, imagine como que ele está se comportando em relação ao diabetes, à hipertensão, que são muito mais. A vacina é muito fácil de você ver como indicador. Se você não está com uma rede que esteja vacinando as suas crianças, seus adolescentes, é porque nas demais políticas, se você for tensionar, os números serão, sim, muito frágeis. Por isso, a nossa decisão de reestruturar o nosso sistema de saúde através da atenção primária. Nós vamos levar tempo para chegarmos na atenção especializada. Para reestruturar pela atenção primária, o primeiro ato, que é uma coisa que parece pouco, mas ela é decisiva quando você quer dar a verticalização de uma política, nós criamos a Secretaria Nacional de Atenção Primária. Aliás, a língua portuguesa tem umas maldades, né? Quando você fala de atenção primária ou atenção básica, tem gente que faz analogia como se fosse uma coisa, atenção elementar, e ela é a mais complexa das atenções. É muito mais complexo você lidar com o ser humano na sua horizontalidade, no seu comportamento, na sua percepção do que é saúde, na transformação que ele pode fazer a si e ao meio, do que nós operando uma criança por 2, 3 horas com um anestesista e 2 colegas. Quando nós criamos a Secretaria Nacional e fomos atrás de como estava a atenção primária brasileira, entre outras coisas, nós encontramos um número de especialistas em atenção primária muito baixo. Nós não chegamos a 5.000 especialistas em saúde da família e comunidade no Brasil. É como se vocês abrissem aqui um pronto-socorro, colocassem uma placa, pronto-socorro. Chegasse lá, você com a perna quebrada, você vai procurar elite intelectual. Você vai falar, tem um ortopedista no pronto-socorro? Tem médico? Tem. Chega lá dentro, o cara fala, eu sou dermato, sou oftalmo. São delicados, não mexo muito com osso. Né? Acontece. Então, você chegar na atenção primária e não encontrar uma equipe capacitada para a atenção primária, isso é um primeiro ponto. Depois nós encontramos um conceito que é extremamente perigoso, quando você relativiza valores. E aí cai em ética também. Se você tem um lugar de difícil provimento, lá no interior, lá no Vale do Jequitinhonha, lá no fundo de vale, e você fala, não tenho médico para ir para lá. Vale você falar assim, bom, então manda esse aqui, põe um jaleco branco nele, porque como eles nunca viram médico, eles não vão nem saber o que é médico bom ou médico ruim. É melhor esse do que nada. Mas vem cá, esse cara estudou, esse cara certificou o diploma dele, ele sabe medicina, ele sabe atenção primária, ele é médico, ele tem condições, ele pode gozar da intimidade, das informações do corpo, dos exames que precisam ser feitos na sua mãe, nos seus filhos. Alguém da sociedade o certificou, nós estamos confortáveis com isso? Quando eu mandei procurar o que foi feito das inúmeras denúncias que tiveram sobre comportamentos médicos inadequados, erros médicos cometidos por esses profissionais que não estavam inscritos no Conselho, estavam inscritos direto no Ministério da Saúde,
O Ministério da Saúde abriu sindicâncias, como se abre nos conselhos, para analisar possíveis faltas éticas. Alguma delas discorreu para processos éticos disciplinares. Alguém errou nesses 6 anos? E o que nós vimos foi arquivo, arquivo, arquivo e arquivo de denúncias não avaliadas. Isso é errado. Vale se o grande problema, vamos supor que o grande problema aqui de Florianópolis fosse limpeza urbana. Vamos supor que não houvesse gari em Florianópolis. E vamos supor que o nosso prefeito, o governador, falasse assim: achamos uma solução. Nós vamos pagar um dinheiro para um país, Haiti, lá teve um terremoto, está muito difícil lá. Nós vamos trazer 5.000 haitianos, vamos dar o almoço, vamos dar um dinheiro para eles e vamos pagar para o Haiti, para eles serem os nossos garis. Estava resolvido o problema de limpeza de Florianópolis? Países não podem negociar pessoas. Pessoas não são coisas, não são commodities. Todas as vezes que a humanidade negociou pessoas entre países, entre povos, seja pela sua cor, pelo seu conhecimento, pelo seu status social, por qualquer argumento, os resultados foram terríveis. Por isso o Pacto de Genebra deixou claro: não se negocia o trabalho de pessoas, em hipótese nenhuma. E o Brasil é signatário. Então nós tínhamos esse outro problema. Aí nós tínhamos um problema que foi quando se fez. O Brasil não tem médicos, precisa trazer médicos de Cuba. Médicos brasileiros que estavam estudando no Paraguai e na Bolívia não podiam entrar no programa porque o programa colocou como regra que não seriam admitidos médicos brasileiros formados no exterior de países cuja relação médico de paciente fosse inferior a 1 para tantos mil. O que isso fez? Fez com que o mercado de faculdades no Paraguai e na Bolívia acelerasse muito o número de faculdades. Então, aqui, Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, parece que Ciudad del Este ultrapassou o número de 22, tem hora que falam 26, 24, 23, 22, faculdades de medicina. Em Ponta Porã, no meu estado, do lado de lá, é Pedro Juan Cabaleiro, não tinha nenhuma, abriu 1, abriu 4, abriu 5, abriu 6, abriu 8, abriu 10, abriu 12. Agora estão falando que chegou a 14 faculdades. Porque é uma regra de mercado. Quanto mais eu abro, mais as pessoas querem pagar. E no Brasil, de 148 faculdades, fomos para 300 e pouco. E como que no Brasil o preço se manteve tão alto, se mais do que triplicou, né? Perdão, dobrou o número, mais do que o dobro de número de faculdades, 70% das vagas agora são dos ensinos privados, que não têm o mesmo desempenho qualitativo do ensino público, bancado pelo FIES, que é uma injeção na veia, porque não tem inadimplência. Então o curso fala, custa 10, custa 8, custa 12, custa 15. A pessoa fala, vou fazer um FIES. Meu sonho é ser médico. Um FIES de R$6.000 por mês, os 6 anos da faculdade, com os 2 de carência, colocando 18 anos para pagar, que é o prazo máximo, o indivíduo vai sair com uma dívida a pagar no início de carreira dele com mais de R$1 milhão, R$1.200.000. Quando eu divido pelo valor da consulta SUS, passa de 130 mil consultas, se ele fosse dar por consulta. Médico mal formado, endividado e uma caneta na mão. Isso é um coquetel explosivo para custo de um sistema de saúde em qualquer lugar do mundo. Nós passamos de 14 mil médicos, não chegava nem a isso, em 2012, formados por ano, estamos entregando 30 mil. As vagas de residência não acompanharam de 14 para 30. Elas chegam no máximo a 16 mil. Então, nós estamos deixando metade, 13, 14 mil, sem residência, sem vaga. O que isso vai levar?
Hoje, esses médicos ainda fazem plantões. Faz um plantão aqui, faz um plantão numa UPA, entra para cá, entra para lá, vai. Estão conseguindo. Quando eu entrei ali, eu falei para os professores, apertem. Apertem porque a medicina, ou ela entende que não é um programa pontual. Nós temos aí um século, porque não se volta atrás. Nós vamos formar 35 mil médicos por ano. Nós vamos formar 350 mil por década. Nós vamos estabilizar em 1.500.000, 1.600.000 médicos. Hoje nós temos 1.200.000, 1.300.000 técnicos de enfermagem. E quando você colocar 1.500.000, 1.600.000 médicos, você vai ter que multiplicar muito o número de enfermeiros, e muito o número de técnicos de enfermagem, e muito o número de farmacêuticos, porque os médicos demandam atrás de si equipes. E o que a gente assistiu nas demais profissões? Abre ensino à distância, enfermagem à distância, o nível é baixíssimo. Farmácia, que é uma profissão de extrema precisão à distância. EAD, turmas de 100 mil, 150 mil vagas, por quarentão, por cinquentão. O que vem de material humano, nós estamos tendo que recapacitar, mandar estudar de novo, capacitar, porque às vezes chega sem conhecimentos elementares. Então, com esse coquetel de problemas, nós focamos em como reorganizar o sistema. Então, para as cidades médias e grandes, como é o caso de Florianópolis, que tem um bom IDH, que tem uma boa atenção primária, o que nós temos que fazer? Ora, temos que dar capacidade do gestor local, do secretário municipal, do prefeito, organizar o seu arranjo de rede. A rede era imposta de cima para baixo como se fôssemos crianças nos municípios e algum feitor aqui em cima. Médico somente 40 horas. Não, mas espera aí, eu aqui não tenho médico 40 horas para dedicação exclusiva. Não pode fazer um vínculo de 20 horas no saúde da família? Por quê? Na enfermagem, por que não pode? Por que o horário tem que ser 40 horas? Das 7 às 11, aí para na hora do almoço, das 11 às 13, aí fica aberto das 13 às 17. Nas cidades médias e grandes, que hora que as pessoas saem para trabalhar? As pessoas que vão para o sistema público? 6 horas da manhã, 6h30 da manhã. A unidade está fechada. Na hora do almoço está fechada. Depois das 5 horas da tarde está fechada. Vai todo mundo para onde? Para a UPA. Aí fala, precisa de 1 médico, 2 médicos, 5 médicos, 10 médicos. Por quê? O único local que está aberto no horário que a pessoa tem é, após as 17 horas, é a UPA. Então, nós criamos esse Saúde na Hora. Demos para os prefeitos a possibilidade dele lotar até 6 equipes numa unidade, para ele ganhar escala, para ele poder de gestão, poder administrativo. Se ele quiser ficar aberto 60 horas semanais, ele organiza, vou ficar de segunda a sexta, 12 horas por dia, 5 dias na semana, são 60 horas. Não, vou fazer o seguinte, vou ficar aberto 60 horas semanais, mas não vou ficar todos os dias, vou abrir no sábado de manhã e nesse dia aqui eu fecho à tarde. Vou organizar essa daqui, vou botar 75 horas semanais. Prefiro trabalhar até as 22 horas todos os dias. Vou fazer com uma equipe que vai ficar de manhã, vai ter outra equipe à tarde. Eu modulo como eu faço e eu me entendo com a minha comunidade. Não precisa gastar um tostão com obra. Nós precisamos gastar com gestão e possibilidade de aprimoramento de gestão. Esse formato vai diminuir muito a pressão nas UPAs, porque se você fica aberto até as 22 horas, aquela urgência, entre aspas, azul, que é a classificação de risco que a gente faz, ela não tem mais um porquê. Antes você tinha que atender porque você não tinha outro lugar para mandar. E às vezes é sim uma urgência, de baixa complexidade. As pessoas vão aprender a procurar nas suas unidades do seu entorno. Nós, na sequência, falamos como que nós vamos colocar os médicos. Princípios. Primeiro, por mais difícil que seja, nós não vamos deixar ninguém cativo de ninguém.
aquele programa, a pessoa só era médico naquela unidade. Se ele falasse, eu quero ser médico na outra, ele perdia o registro. Seja o cubano, ou o paraguaio, ou o boliviano. Nós vamos fazer com que as pessoas tenham um vínculo qualificado. Nós vamos fazer de um jeito em que a gente possa premiar aqueles que atingirem os seus melhores resultados. Nós precisamos saber qual é a realidade de saúde de cada microsistema. Nós precisamos saber os indicadores de saúde para pagarmos com remuneração variável por melhora de indicadores. Um curso, ordem de classificação. Durante os 2 primeiros anos, que normalmente os concursos, as coisas chamam de probatório, que é um período que você é analisado, sabe-se lá por quem, nesses 2 anos nós vamos dar todo o curso de capacitação para médicos de saúde, família e comunidade, que é a especialidade que eles têm que ter. No término do curso, eles vão fazer a prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina, Família e Comunidade. Como você tem a prova da SBOT, não tem? Só vai ser admitido quem conquistar o título. Se não conquistar, ótimo, foi uma experiência muito boa para ele, foi uma experiência muito boa para nós, mas se nós vamos fazer atenção primária, nós teremos que fazer com qualidade. O que vai diferenciar o médico no século XXI no Brasil vai ser aqueles que têm qualificação dos que não têm qualificação. E nós vamos apontar claramente nesse sentido. Quando nós tivermos o pagamento por indicadores, mas o que é isso? Acostumem-se os médicos a começar a ter medidos os seus graus de desempenho. Não é certo pagar, por exemplo, CTI por diária, independente do que se faz ali dentro. Tem que se pagar por desfecho clínico. A boa equipe, o bom CTI, que me entrega o paciente com alta, que seleciona melhor quem vai entrar, e quem me dá melhor atenção, e quem me retira o paciente de lá com menor infecção, com melhor qualidade, com melhor expectativa de vida, ele tem que receber mais do que o outro. É natural, porque senão as pessoas não vão atrás. O cirurgião que me interna, me opera, e tem menor taxa de infecção hospitalar, que tem melhor recuperação, melhor cirurgia, melhor vínculo médico-paciente. Por quê que ele não tem que ter o reconhecimento? Nós vamos começar a medir. Por que não dá para medir tudo? Porque nós não temos sistema de informática, de informação. É muito fraco no SUS. Então, nós vamos começar agora, em agosto, o programa de informatização pelo conceito. Nós vamos colocar cinco que serão obrigatórios, tanto na parte pública quanto privada. 5 informações, 5 dados. Um conjunto mínimo de dados. Nós não vamos começar pelo prontuário eletrônico, onde nós vamos colocar tudo, 100%, porque não seria funcional. Então, nós vamos colocar a consulta da atenção básica, o resumo da internação e alta hospitalar, a medicação dispensada, exames realizados e vacinas aplicadas. São 5 dados. Aquele negócio de cartão SUS, depois de tanto estudar aquilo, eu falei, chega, é CPF. Todo mundo tem, todo mundo cuida. Para que nós vamos gastar um dinheirão para fazer cartão SUS? CPF. Vamos embora. Então, nós vamos começar pelo estado de Alagoas. Vou fazer o piloto, de agosto a dezembro. Janeiro, fevereiro, valida. Em fevereiro, prepara, porque nós vamos para o Brasil todo. Isso vai dar condições, prefeito, inclusive, da gente rever uma política no SUS, que é essa política que foi feita de municipalização e responsabilidade do município. Ela é boa? Boa. Trouxe avanços? Trouxe. Agora, ela trouxe um problema, porque na hora de você mandar o doente, a cidade-estado, a cidade que tem mais, ela paga o preço de estar sempre correndo atrás, porque a outra cidade fala, bom, eu vou comprar um carro, vou escrever aqui na porta, cuidando da saúde do cidadão e vou mandar para lá. Aí, de tempos em tempos, alguém vai achar ruim e vai chamar uma PPI. No dia que vocês forem gestores, vocês vão falar PPI. PPI é um ato coletivo de um transe, eu acho.
Eu acho que usa um santo daime, alguma coisa ali, que entra todo mundo, porque ninguém tem a informação, ninguém tem os dados concretos. E é uma coisa assim, quem vai pactuar neuro? Aí o cara fala assim, não, neuro eu preciso aqui de Florianópolis. Aí fala assim, e hemograma? Não, hemograma é aqui na minha cidade. Raio-x na minha cidade. Aí chega aqui, o neuro pede o hemograma, pede o raio-x. Não, está pactuado neuro faz. Ó, não adianta, não tem o que pactuar e não tem como monitorar. Então é um exercício de quebra. Quando a gente colocar por CPF, nós vamos ver o trânsito das pessoas no Brasil. Afinal de contas, quem é que está sendo atendido aonde? Eu tenho como, pelo CPF, afirmar onde cada um de vocês mora. Nós vemos um exercício simulado, 94% das pessoas que são atendidas no estado de Santa Catarina são do estado de Santa Catarina. 6% são pessoas de outros estados que, por algum motivo, estão sendo atendidos. Isso é a média nacional. Alguns estados mais, outros menos, mas 6%. Então, em vez de fazer o programa com aqueles enormes data center, porque a ideia era mandar tudo para uns enormes big data, não. Cada estado, na Secretaria Estadual, vai ter o seu dado compatível com o seu número de casos. A União vai fazer os 6%, que é interestadual. Só nisso daí nós reduzimos quase metade o custo do programa. Nós temos dificuldade com conectividade. Nós estamos organizando com o ministro Pontes. A gente deve organizar. Agora o Brasil fechou um satélite para fazer a comunicação dos pontos cegos dessas unidades. Então, a gente tem um caminho agora para que, tendo como medir, a gente quer separar o joio do trigo. Não é possível a gente não enxergar o que está sendo feito com o nosso cliente, que é o brasileiro que vai no Sistema Único de Saúde. Eu não quero saber se o hospital tem uma entrada A ou B. Eu sou o maior contratante de serviços hospitalares desse país. O meu cliente do SUS tem que ter o melhor atendimento. Senão, você não quer, me deixa em paz, que tem quem quer. Nós vamos tratar todo mundo muito bem, mas nós vamos exigir um pouco mais para o paciente do SUS. Existe quase que uma coisa sádica, tipo assim, se é do SUS, faz uma entradinha menorzinha ali, lateral. Se é do SUS, eles não precisam de nada. Não. Por quê? Vai olhar os números. Quem que faz quase 100% dos transplantes desse país, que está na alta complexidade? Quem é que faz? Os planos de saúde são responsáveis por quantos por cento? 13%, 14% da movimentação do setor? E o outro que tem 86%, 85%? Que setor é esse que não... Ah, mas você paga menos, eu preciso dele? Para eu ter filantropia, eu tenho que fazer pelo menos 60% SUS e 40% de outros planos, não é isso? Não é essa a regra que eles utilizam? Faz a conta dos 35% de isenção tributária que está dando. Faz as contas de todos os recursos públicos para a construção, reforma e o equipamento que estão em todos esses hospitais. É um excelente negócio ser parceiro, ser contratado pelo Sistema Único de Saúde brasileiro. É um excelente negócio. E isso a gente está começando e eles estão começando a entender. Mas, para que isso possa ocorrer, a gente precisa ir para a lógica da regionalização. Então, esse ano, atenção primária, concurso, liberdade, poder de ir e vir, vínculo qualificado, carteira de trabalho, salário digno, remuneração variável, melhor remuneração para aqueles que vão para os locais mais difíceis, efetivação daqueles que conquistarem por mérito, estudo, o título de especialista em saúde da família. Depois, atenção primária, remuneração também por cadastramento de famílias. Por exemplo, você vai lá ver um indicador. Pés diabéticos, aqui em Florianópolis, vai estar escrito lá no indicador, Anastácio, avaliados 100% dos pés diabéticos. Vai estar lá, vocês podem procurar. Quantos por cento dos pés diabéticos são avaliados? 100%. Ora, se avaliar 100%, tem que diminuir o número de pé amputado.
Como é que se avalia 100% de pé diabético e aumenta o pé amputado? Ou é um trabalho frio ou um trabalho mal feito. Então, essas correlações para os indicadores de resultado começarão a aparecer e começarão a validar os indicadores meio. Se você tem um bom programa de hipertensão e diabetes, você não pode ter tanta insuficiência renal aumentando. Se você tem um excelente programa de pré-natal, você não pode ter tanto eclâmpsia, tanto parto prematuro por não monitoramento do pré-natal. Não adianta, o papel está aceitando muito no país e nós não estamos fazendo a leitura dos indicadores de resultado. Então, acostumem aqueles que estão na coisa pública a verem, a monitorarem, coisa que é comum. Eu estudei lá nos Estados Unidos, é comum. Lá o cara conta até a hora que você chega, a hora que você sai, quanto tempo leva a sua cirurgia, qual é o teu tempo de sala, qual é o teu índice. Todo mundo aqui que já foi para fora sabe do que eu estou falando. Aqui no Brasil, quando a gente fala que vai medir, todo mundo arrepia o pelo. Vai ter que medir para saber quem é que está indo bem. A política de regionalização, que é a que vem na frente, não dá para você ter uma concentração tão absoluta e espaços vazios. O país é muito cheio de contrastes. E, no meio disso, centenas de hospitais de pequeno porte com resolutividade quase zero, consumindo uma quantidade enorme de dinheiro, porque politicamente não posso fechar o hospital, senão não ganho eleição. Me parece, salvo o maior juízo, eu vou colocar isso em discussão com o Conselho de Secretários Estaduais e Municipais, mas me parece que se a regra tivesse sido assim, municípios fazem atenção primária e complementariedade de diagnóstico, média. E estados fazem hospitais, alta complexidade, e organizam a rede para atender o seu estado, numa relação intermunicipal que eles teriam que fazer. Se fosse desse jeito, me parece que a coisa estaria bem mais clara do que essa coisa mescla. Não, aqui é municipal, aqui é estadual, aqui é federal. Tinha que ter uma regra fácil, porque penaliza a cidade que faz os hospitais municipais e a atenção primária. Os estados não sabem bem se entram na atenção primária, se entra na hospitalar. Os municípios não fecham os hospitais pequenos que têm nas suas cidades, precisam sistematicamente de recursos, pedem recursos, e eu acho que isso tem que ser rediscutido. Eu ainda não tenho a fórmula para isso, mas acho, prefeito, que vai ter que ser rediscutido. Mas aí eu vou perder a porta de entrada do hospital? Não sei. Não sei, eu acho que é uma questão da gente amadurecer e responsabilizar. Os consórcios intermunicipais, de alguma maneira, já apontam um caminho de organização intrínseca, fora da indução do sistema. Por quê? Por uma tentativa de sobrevivência, de poder melhorar a própria performance do sistema. Depois da regionalização, a especializada. E aí é preciso a gente ter uma discussão muito profunda de como fazer um ponto de equilíbrio entre o que está aí. Nós tínhamos, antes de 2004, uma tabela SUS. Os mais velhos aqui devem se lembrar do Código 7. Quem lembra? Todo mundo tem saudade do Código 7, né? Eu peguei o Código 7. O Código 7, para os mais novos, era o seguinte: você trabalhava no hospital e o governo federal, lá de Brasília, depositava o que você tinha produzido na sua conta. Não passava pelo hospital. Você lembra disso, né? Tempo bom, professor. Oi. Esse eu acho que não volta mais, não. Porque ele foi terminado exatamente porque alguns colegas falaram: bom, se eu recebia da União, trabalhando nesse hospital, é porque eu tinha vínculo empregatício, aquelas coisas, né? Quero me dar bem. Acabou acabando com todo mundo. Mas, enfim, éramos tabela por procedimento até 2004. 2004 passou, no governo petista, passaram por uma coisa chamada linha de cuidado e contratualização por metas quantitativas e qualitativas. Hoje nós não temos centro de custo, nós não sabemos. Quando o gestor do hospital pega uma especialidade, por exemplo, como a anestesia, que é muito organizada, ele senta para negociar com a anestesia e ele negocia, às vezes, até tabela de CBHPM.
Aí ele pega uma outra que ele não tem interesse, ortopedia pediátrica, por exemplo, é interessante, ortopedista pediátrico ninguém quer. Ninguém quer, porque é um paciente trabalhoso, difícil, com a mãe, com a avó, com a madrinha, todo mundo ali. Ele é um paciente cujo procedimento paga muito mal. Já notaram que ninguém quer pediatra dentro dos hospitais? Cadê os pediatras? Né? Se você falar que você tem um caso para internar num hospital, eles falam, não quero. Por quê? Porque eles deixaram tudo que era média complexidade como pré-pago. E deixaram a tabela, entre aspas, para alta complexidade. E essas tabelas eles até foram reajustando. Então, os hospitais eles não querem fazer nada da média, porque está pré-pago, e na alta eles vivem falando assim, me dá aumento de teto, me dá aumento de teto. Algumas cirurgias ninguém reclama. Você pegar algumas tabelas do SUS, algumas tabelas tão boas. E aí você pega quem está na média complexidade, aonde que foi parar a demanda reprimida? Exatamente na média complexidade. Tenta operar um ombro numa pessoa, tenta operar um mioma, tenta operar um joanete, tenta operar qualquer coisa que seja da média. Na média ninguém quer, por quê? Porque está pré-pago. Eu estou recebendo isso daqui pela média histórica. Então, aqui tem um ponto de difícil solução que hoje está sendo estudado por um grupo que eu compus lá da Fundação Dom Cabral para exatamente a gente fazer agora um recall nacional para ver como é que a gente vai sair. Essa política nos deixou sem centro de custo, nós não sabemos quanto custa um parto em Florianópolis, um parto em São Paulo, às vezes na mesma cidade, uma maternidade aqui, no outro lado da rua, uma aqui, a gente não sabe quanto custa. Tirando esses desafios, gente, século XXI vai ser fantástico. Mole. Vocês vão ver soluções que vocês nunca pensaram na vida de vocês. Eu estou encantado. Eu fui para Londres para ver o programa de genética, Genomics England. Eles, depois que decifrou o DNA, o código genético humano, prefeito, qual foi a corrida na sequência? Falou, pô, se a gente decifrou todo o código genético, vamos pegar agora as doenças que claramente são genéticas e vamos ver qual é o gene que está por trás da doença. Só que são combinações supercomputadores e foram correndo atrás para achar. A Inglaterra agora, Anastácia, ela está fazendo assim, ela tem o prontuário eletrônico. Se você tem enxaqueca de repetição, ele já pega todo mundo que tem enxaqueca e chama e já faz o código genético. E bota no computador para saber se quem tem enxaqueca tem algum tipo de gene comum. Então, eles já estão mapeando e estão achando genes assim, aos toneladas. Câncer de mama, quando a gente fazia um diagnóstico de um câncer de mama, a gente usava em consideração a clínica, a imagem e a anatomia patológica. Não era isso? A gente estudava lá o tripé do câncer. Eles fazem genética de todos. Câncer de mama tem mais de 20 subtipos gênicos. Esse aqui não responde à quimioterapia, nem faz a quimioterapia daquele que não responde. Esse aqui responde a tal situação. Aí eles foram mais longe e falaram, bom, se esse gene está defeituoso, ele produziria tal enzima. Eles começaram a produzir medicamentos baseados no que o gene faria. Agora o ser humano chegou aonde era impensável, ele reprograma o teu DNA em vida. É a terapia do gene. Ele vai lá no teu DNA, pega o gene defeituoso, anula, transforma aquele gene e cura a doença que aquele gene está causando. O primeiro medicamento de terapia gênica que foi registrado na FDA tem 30 dias para atrofia medular espinhal. Uma única injeção na criança fez o diagnóstico. Ele não cura. Acabou, não temos mais essa doença. Pela módica quantia de 2.800.000 dólares. Essa é a parte difícil do século XXI. Nós temos aqui no Brasil uma fábrica chamada Hemobras, lá no Pernambuco. Alguém lembra dela? Alguém lembra de alguma cena dela? Vocês não lembram?
O cara jogou um pacote de dinheiro lá de cima do prédio, porque a polícia embaixo, foi famoso isso. Começou no governo do PT. Mas, enfim, só coincidência. Eu fui na Inglaterra porque a Inglaterra vendeu a fábrica estatal de hemoderivados dela. Eu fui lá e fui conversando com eles, porque eu preciso saber o que eu faço com essa Hemobras. Vamos privatizar? Vamos... Lá pelas tantas, ele falou assim, olha, nós já estamos no trial avançado, a hemofilia, fator 8, terapia gênica, e o hemofílico deixa de ser hemofílico e passa a produzir o seu próprio fator 8. Então, para que a fábrica? É melhor vender enquanto tem gente interessada para comprar, porque vai encalhar. Gente, vem aí terapia gênica para Alzheimer, vem coisas maravilhosas. Nosso país ficou para trás. Então, a gente lança agora, nesse semestre, o Instituto Brasileiro de Genética Humana, para reorganizar a rede de genética brasileira, colocar uma linha de pesquisa e ver se a gente acelera para perder, para sair dessa perda, desse tempo perdido que a gente ficou gastando dinheiro com a indústria farmacêutica para tentar fazer parcerias de desenvolvimento de produtos que, quando chegam e a gente arruma a tecnologia, já estão ultrapassados. Nós temos que ir para a vanguarda, e a vanguarda está na genética. A gente tem um longo caminho pela frente. É um governo que está iniciando, nós temos 8 meses de governo. Mas é interessante, porque em 8 meses de governo, todas as coberturas da imprensa eram catastróficas. E, de repente, é um governo que monta o primeiro time de ministros sem nenhum ministro de indicação política por parte do Congresso, que falaram assim, agora é impossível. Nós aprovamos na Câmara com 379 votos e 370. Aí os analistas políticos falam assim, muito estranho esse placar desse tamanho. A gente olha e fala, esperado. O risco país está no seu menor nível. O Brasil assina o acordo Mercosul, Comunidade Europeia, e abre o país para o século XXI. Nós entramos dentro da Europa pela porta da frente. Um país desse tamanho, com a história geopolítica do Brasil, estava em terceiro plano nas Américas, porque quem estava negociando era a Aliança do Pacífico, fazendo o eixo por Colômbia, por Lima. O Brasil volta a ser o líder político da América do Sul. Abre negociação com os Estados Unidos, negociação direta, bilateral. É convidado a entrar na OCDE, coisa que o Brasil jamais foi admitido, nem na porta. Abre negociação com o Japão, com os países da Indonésia. Nos últimos 15 anos, nós fechamos 2 acordos, com o Egito e com a Palestina. Em 8 meses, isso não é nenhuma qualidade, mas é bom deixar registrado. Nós não tivemos nenhum episódio de corrupção no governo, por parte de todos os ministérios. É difícil? É difícil? É uma ruptura? Vai doer? Vai. Não vai ser fácil. Mas a gente vai falando a verdade, vai mostrando os números, vai tendo paciência e vai gradativamente mostrando um caminho. Caminho que passa por um olhar de muita brasilidade, de muita vontade que as coisas aqui deem certo, de muito respeito à sociedade organizada, de muito respeito àqueles que, numa sexta-feira, se reúnem para um fórum como esse, para estudar, para falar de ética, para falar de destino de uma profissão que está aí. Não dá para fazer saúde só com médico, mas não dá para fazer sem médico. Então, nós estamos organizando para que todas as profissões possam trabalhar juntas e a gente possa ter o respeito e a dignidade de cada uma delas preservada, para que a gente possa colocar esse país no ponto que ele merece. Quero aqui agradecer ao prefeito pela hospitalidade, a todos vocês, mas um abraço especial a meu amigo, Dr. Anastácio Kodziaks. Eu sei da importância dos conselheiros federais, Brasil afora, me relaciono com vários, mas para mim seria impossível não dar aqui um testemunho da qualidade, da importância, né, de termos um bom diálogo com conselheiros da estirpe de professor Anastácio Kodziaks. Muito obrigado pelo convite. Sempre que você me chamar, eu vou estar aqui. Valeu, irmão.